Agora a gente troca de assunto para falar de cálculo renal, que são formações endurecidas nos rins ou nas vias urinárias. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com o doutor urologista Tiago Ferreira, que já se encontra aqui nos estúdios da Band Amazonas. Doutor, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Primeiramente, explica pra gente, há uma diferença aí no caso do cálculo renal para pedra na vesícula? Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os telespectadores aqui da Band Cidade. É uma diferença muito grande, sim. O cálculo renal está localizado no rim e nas vias urinárias, ou seja, no rim, no ureter, que é o canal que liga o rim com a bexiga urinária, tá? E na própria bexiga urinária. Esse é o cálculo renal, o cálculo urinário. A pedra na vesícula biliar está localizada justamente na vesícula biliar, que é um órgão ali próximo do fígado, tá? Ele é responsável por armazenar algumas substâncias que vão emulsificar a gordura no processo de digestão. Então, são locais totalmente separados ali do organismo. Olha só, que situação. Agora, então, o cálculo renal, agora há pouco o senhor explicou, a gente pode dizer que essa é uma das dores mais fortes, assim, que a pessoa é capaz de sentir? Olha, sim. É bem comum os pacientes chegarem com esse exato termo. É a dor mais forte que eu já tive na minha vida, tá? Eu, graças a Deus, nunca tive, mas assim, tive muito em contato com pacientes que presenciaram, né, esse tipo de dor. Tá? Você imagina que é um sistema hidráulico. O rim está produzindo a urina como se fosse um motor bombeando a urina. De repente, esse circuito hidráulico ele é bloqueado, ou seja, uma pedrinha vai para o canal do ureter, que é o canal que liga o rim com a bexiga, e o fluxo urinário ele é interrompido. O que acontece? Um aumento da pressão muito grande dentro do rim. E esse aumento da pressão, ele propicia essa dor de forte intensidade. Realmente uma dor muito forte na região aqui do flanco, né, que irradia para a região da pelve. Agora, quem é que pode ter essa doença, doutor? A gente sabe que dá mais nos homens, mas as mulheres também podem ter, crianças. Então, assim, quem é que pode ter? Muito bem. Com relação a gênero, o sexo masculino ele é muito mais acometido do que a mulher. Porém, nos últimos trabalhos, percebe-se que esse número está se igualando. Ou seja, as mulheres também estão tendo bastante cálculo renal. E qual é a maior causa disso, doutor? Tem, assim, algo especificamente, por exemplo, tem que beber água, tem que beber 6 litros de água, porque senão dá problema. Tem ou não? Olha, realmente a ingestão inadequada de líquidos é um dos principais motivos para a formação de cálculo. Mas assim, a gente não pode encontrar um único motivo, são vários motivos. Fatores ambientais, estilo de vida, fatores genéticos, fatores familiares também levam à formação de cálculo renal. Mas com certeza a ingestão inadequada de líquidos é o principal motivo para a formação dos cálculos. Então a gente pode dizer que o cálculo renal ele pode ser hereditário? Tem uma influência muito forte, porque existem alguns distúrbios metabólicos urinários que podem ser transmitidos de pai para filho. Então é comum, numa mesma família, você ter várias pessoas que tenham cálculo renal. É comum o paciente chegar, olha, meu pai tem, minha mãe tem, meus tios têm cálculo renal. Então a gente observa isso na prática clínica de uma forma muito frequente. E quais são os sintomas, assim, além da forte dor, né, que a pessoa sente muito? Então, assim, quais são os sintomas que as pessoas podem, assim, poxa vida, tem alguma coisa de errado aqui, eu preciso tratar, né? Então, assim, quais são os sintomas que as pessoas daí de casa possam ficar atentas? Bom, Flávia, felizmente, boa parte dos cálculos renais não causa sintoma, tá? Mas quando ele causa sintoma, como eu falei anteriormente, ele causa uma obstrução no trato urinário. Geralmente essa dor ela ocorre na região dos flancos, tá? Dependendo do lado, né, que for acometido, e essa dor ela se irradia para a região da pelve, uma dor de forte intensidade. Tanto é que quem já teve essa dor nunca esquece, né? Geralmente esse é o sintoma do cálculo renal. Alguns outros cálculos dentro do rim, quando eles aumentam muito, né, eles podem causar uma dor crônica na região lombar. Mas é importante a gente diferenciar essa dor de uma causa osteomuscular na região da coluna. Olha só, isso é bastante importante da gente falar, mas antes da gente chegar no assunto do tratamento, a gente coloca aqui mitos e verdades. A gente já pode colocar o primeiro aqui, produção? Olha só. Doutor, é mito ou verdade? Excesso de sódio pode provocar o cálculo renal? Bom, isso não é mito, isso é a pura verdade, tá? O excesso de sódio na dieta ele está intimamente relacionado com a formação de cálculo renal.
Tanto é que quem consome mais alimentos ricos em sódio, o próprio sal de cozinha, essa pessoa ela tem uma tendência a formar mais cálculo renal. Então, é verdade, sim. Então, por exemplo, aquelas pessoas que nem provam a comida, já estão colocando ali o sal por cima. Então, essas pessoas, elas precisam ficar atentas também, né, doutor? Com certeza. Sem falar sobre efeitos sobre a pressão arterial, né? Que já por si só já eu aconselharia a evitar esse excesso, mas forma o cálculo renal também. E quando a gente fala também de comida com sal, com sódio, enfim, também a gente fala dos industrializados, né, doutor? Sim, sim, com certeza. Industrializados, assim, só pelo fato de ser industrializado, pela baixa quantidade de fibra, de nutrientes, você já deveria afastar, mas isso também está intimamente relacionado. Tanto é que um dos fatores para você prevenir o cálculo renal é você aumentar a sua ingesta de produtos naturais, frutas, verduras, legumes, né, que contém a fibra que está associado com a diminuição da formação do cálculo. Por exemplo, a pessoa também que tem aí o cálculo renal, ela precisa seguir ali uma dieta específica? Por exemplo, não pode comer farinha, talvez carne vermelha, ou então evitar alguma coisa? É um mito muito grande de que a pessoa que tem cálculo renal ela deve evitar alimentos que tenham muito sódio, por exemplo, leite e derivados. Eu tenho cálculo, eu não posso tomar leite e derivados. Isso é um grande mito. Muito pelo contrário, se a pessoa começa a restringir a ingesta de cálcio, aí que ela aumenta a formação de cálculo renal, porque ela tira o equilíbrio entre o cálcio e o oxalato, que é uma outra substância também que está associada à formação de cálculo. Se você deixa de ingerir cálcio de forma adequada, você aumenta a produção de cálculo renal. Então, doutor, aproveita e explica pra gente o porquê que o nome é cálculo renal. A gente falou assim, cálculo renal parece que é de 2 mais 2, 6 vezes 6, 9 vezes 9, mas não, né? Cálculo vem de onde? Cálculo, na verdade, é um nome de origem latina, né? Que significa uma concreção, uma formação endurecida. E por isso denominou-se cálculo renal. Boas partes dos termos médicos vêm do latim. Então, muita coisa que a gente fala hoje, né, vem lá do latim, na época que se ensinava medicina somente nessa língua. Então, o cálculo veio dessa época, cálculo renal, tanto é que cálculo de vesícula, né, e outros cálculos que formam em outras regiões do organismo. Olha só, legal. Vamos lá para a próxima, olha só. Temos a próxima aqui, coloca aqui pra gente, para o doutor tirar todas as nossas dúvidas. Olha só, doutor, mito ou verdade? Urina amarelada e com sangue é sintoma de pedra nos rins? Pode ser sim. Por quê? Quando o cálculo ele se move dentro do rim ou da via urinária, do próprio ureter, ele causa microferimentos na mucosa do rim e da ureter também. E esses microferimentos podem gerar sangramento na urina. A urina estando concentrada significa que essa pessoa está tomando pouca água. Mais um fator de risco para a formação de cálculo renal também. Então, o sangramento ele está sim associado, pode ser um sinal de cálculo renal, mas obviamente não dá para a gente fazer o diagnóstico somente em cima disso. Ele tem que fazer outros exames complementares também. Por exemplo, caso o homem esteja ali urinando, ele sente algum tipo de dor? Geralmente não, geralmente é indolor, é um sangramento indolor. A dor, como eu falei, ela está localizada mais em cima, sim, na região do abdômen e na região lombar. A dor na urina só se tiver uma infecção urinária associada, o que não é tão comum assim. Certinho. Vamos lá para a próxima? Olha só, doutor. Vamos colocar aqui, é mito ou verdade? Bebidas alcoólicas aumentam as chances de cálculo renal? Por quê? Bebida alcoólica por si só não. O que acontece? A bebida alcoólica gera uma desidratação. Quando a pessoa ingere álcool, ela urina mais, ela desidrata mais. Essa urina, a urina fica mais concentrada, digamos assim, ao longo prazo. Então, essa urina concentrada leva à formação de cálculo renal. Tá? Então, eu sempre aconselho, a pessoa quer tomar uma bebida alcoólica, tudo bem, mas tem que tomar água ou algum tipo de líquido neutro junto para manter a hidratação. Mas as pessoas têm esse costume, doutor? Por exemplo, estão ingerindo bebida alcoólica e do lado ali tem um copo d'água e do lado ali tem outro copo d'água ou não? Não. A grande verdade é que a gente toma pouca água. Tá? É um grande problema dos pacientes, porque o paciente tem um episódio de cálculo renal, a gente trata de alguma forma e essa pessoa volta no consultório para fazer o acompanhamento. A gente insiste na questão de tomar bastante água, o que não ocorre. As pessoas têm uma dificuldade de tomar água de forma adequada.
Exatamente. Falavam assim, o certo é tomar 2 litros de água por dia. Agora já ouvi que o certo é tomar 6 litros d'água. Eu confesso que se nem 2 eu bebo, imagine 6. Mas é importante tomar, né, doutor? É muito importante tomar. O que a gente aconselha? A gente utiliza muito parâmetro da urina, porque a urina reflete o nosso grau de hidratação. Sim. Tá? Então, a pessoa deve tomar água o suficiente para produzir pelo menos 2 litros de urina por dia. Como a gente está num clima muito quente, a gente evapora muito a água, a gente perde muita água através da evaporação, da transpiração. Então, a gente recomenda tomar um pouco mais de água, 2,5 litros a 3 litros de água, o suficiente para gerar uma urina clara ou amarelinho bem fraquinho. A gente sempre pede para o paciente monitorar a urina, a coloração da urina. Se tiver amarelo muito forte, significa que está tomando pouca água, a gente recomenda tomar mais água. Tem que estar ou clara ou amarelo bem clarinho. Pronto, é isso aí. Vamos para mais um mito ou verdade, doutor? Olha só, o cálculo renal pode ser sintoma de doenças graves? Geralmente não está associado com doença grave, mas é importante a gente fazer uma avaliação mais completa, né? Pedir exames de sangue, exames de urina, exames de imagem, tá? Existem alguns distúrbios, por exemplo, da glândula paratireoide, que está localizada atrás da glândula tireoide, que levam a distúrbios do cálcio. Isso aí pode gerar formação de cálculo renal. Mas isso aí a gente consegue diagnosticar através de exames laboratoriais. Tá? Legal. Temos mais aqui, produção? Temos mais um? Temos mais um, olha só. Mito ou verdade, doutor? Uma mesma pessoa pode ter pedra nos rins mais de uma vez? Sim, é uma pergunta bem interessante, porque aproximadamente 50% dos pacientes que têm cálculo uma vez vão ter de novo. Então, é uma doença que recorre bastante. Por isso, a gente está batendo em cima da prevenção. Uma vez que ele teve uma vez, ele tem que tomar as medidas de prevenção para poder evitar que isso ocorra novamente. E quando a gente fala de prevenção, né, doutor, nós estamos falando ali de atividade física. Sabe o que é mais engraçado, doutor? Quem acompanha aqui diariamente o Banho de Cidade Primeira Edição, sabe que toda vez a gente está falando de saúde, de qualidade de vida, já falamos de diversas doenças. Não é que a gente está falando só de coisa ruim, não. É justamente para você ter acesso aí à informação das situações que podem acontecer no nosso dia a dia, enfim, em algum momento da nossa vida. Mas o que a gente observa é que os bons hábitos, eles previnem, assim, inúmeras situações. Então, assim, acaba que sendo redundante, então a gente sempre bate na mesma tecla que é importante sim fazer o exercício físico. Poxa vida, mas eu não tenho condições de levantar peso. Não necessariamente isso, né, doutor? Mas faz ali uma caminhada, sei lá, de 30, 20 minutos, acompanhada, assim, né, de um profissional, ou então que o médico oriente. Mas os bons hábitos é importante fazê-los. Exatamente, é importante você tocar nesse ponto porque o MC aumentado, ou seja, o peso corporal aumentado, ele propicia também a formação de cálculo renal. Ele gera uma série de alterações metabólicas no organismo que, estimula a formação de cálculo renal. Então, a pessoa fazendo uma atividade física regular, uma alimentação equilibrada, com certeza já vai estar dando um grande passo para estar prevenindo a formação de pedra nos rins. Boas horas de sono também. Também, com certeza. A hora de sono é fundamental para a saúde. Agora, doutor, vamos falar aqui de tratamento. Como é que a gente pode tratar o cálculo renal? Há medicamento? É cirurgia? Como é que é? Bom, com relação a medicamento, importante. Existe apenas um tipo de cálculo renal que a gente pode tentar usar a medicação, que é o cálculo de ácido úrico. A má notícia é que ele é pouco frequente, tá? Então, menos de 10% dos casos é formado por cálculo de ácido úrico. A grande maioria é formada por cálculo de cálcio. São cálculos duros que não dissolvem com medicação, tá? O tratamento depende muito de onde o cálculo está localizado dentro do sistema urinário, tá? E o tamanho desse cálculo. A gente, hoje, na medicina, pode utilizar muitas técnicas chamadas técnicas minimamente invasivas, ou seja, sem corte nenhum, sem agressão, ou uma agressão muito pequena para estar extraindo esse cálculo renal. Desde o que a gente chama de litotripsia, aquela por ondas de choque, tá? Cirurgias endoscópicas, através de uma microcâmera que entra no sistema urinário, ele vai até a pedra, na ponta dessa microcâmera tem um laser, fragmenta essa pedra e a gente coloca como se fosse uma cesta para tirar esses fragmentos. Quando o cálculo ele é muito, muito grande, a gente faz uma cirurgia chamada cirurgia percutânea. Quando esse cálculo, que a gente chama de cálculo coraliforme, um cálculo que ocupa praticamente o rim inteiro,
infelizmente, a gente ainda encontra esse tipo de caso por aí. A gente faz uma microincisão na região lombar, coloca uma microcâmera também, que com um litotridor ela vai fazendo a fragmentação desse cálculo. Tá? Então, assim, a gente dispõe de técnicas hoje em dia muito seguras e minimamente invasivas, de recuperação extremamente rápida. Hoje é comum o paciente fazer uma cirurgia de cálculo e ter alta no mesmo dia. Olha só que situação. Doutor Tiago Ferreira, urologista, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. As portas estão abertas para a gente falar de saúde. É um prazer sempre e o senhor pode voltar aqui com a gente. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade.